Vamos dar então início ao estudo da palavra e vamos ler então a carta aos Colossenses. O capítulo 1, não vou ler os versículos todos, mas vou ler do versículo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo 20. E a palavra do Senhor diz-nos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graças a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo e já vai fortificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendeste Epáfras, nosso amado conserve, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, fortificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo. Dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogénito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Ficamos aqui em relação à leitura da Palavra de Deus. Como nós ouvíamos ainda há pouco o nosso irmão Manuel Gomes, ele dizer que nós temos, conhecendo a verdade como nós conhecemos, nós temos uma responsabilidade enorme. E assim como era do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Senhor Jesus Cristo, certamente é bom que nós nos preocupemos o que é do agrado do Pai que nós possamos fazer. O que é bom do agrado do Pai para que nós possamos adquirir como uma verdade e possamos agir. E é como o apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz-nos em Efésios, o problema é que muitas vezes nós andamos a dormir e quando o apóstolo dizia desperta tu que dormes entre os mortos, alguma coisa era que o Senhor nos ajude e que nos dê a sabedoria e a inteligência de podermos perceber através da palavra, somente através da Palavra de Deus. E o nosso objetivo aqui à quarta-feira, e graças damos pelo nosso irmão Alberto e por alguns irmãos que têm estudado a Palavra e nos têm ministrado, e o Senhor tem falado através deles, esta verdade que é a Palavra de Deus, possamos usá-la na prática. Não possamos pensar que é algo como uma disciplina quando andamos na escola, que a gente estuda. O Dom Afonso Henriques fez isto e fez aquilo, pronto, a gente estudou e ficou ali no sótão, ficou ali naquela parte do nosso cérebro guardada e se calhar muitos de nós já nos esquecemos. Que a Palavra de Deus não seja assim, porque ela é prática e ela é viva acima de tudo, não é uma palavra morta, como nós já vimos várias vezes. Vamos então passar ao estudo da palavra do nosso irmão Alberto e depois eu vou passar a palavra a alguns irmãos que queiram dar continuidade ao estudo. Vamos ouvir então o nosso irmão Alberto e desde já um abraço para ele e para a família e aguardamos, dentro em breve estaremos juntos, pessoalmente. Vamos então ouvir o nosso irmão Alberto. Graças a Deus por mais esse estudo bíblico e por essa igreja por quem oro, para que o amor de Cristo
abunde cada vez mais, enche o coração de cada um dos irmãos. Colossenses capítulo 1, no verso 19, ainda estudando, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Hoje vivemos dias conturbados, difíceis, todos nós sabemos, onde as pessoas estão procurando soluções, procurando cada vez mais respostas às suas perguntas, dúvidas, questionamentos da vida, o sentido das coisas. Há uma inversão de valores, tanto no mundo como no geral, e o pior ainda, no meio dos cristãos também. Procuramos cada vez mais especialistas, doutores, mestres, para responder questões que nos inquietam. Podemos ver isso nos telejornais, nas televisões, cada vez mais doutores, mestres, especialistas em psicologia, política, economia e até religião, dando o seu parecer e ditando as normas de conduta. Por que será que as pessoas vão atrás destes ícones, destas personalidades, idolatrando pessoas que têm títulos de doutores, até doutor em divindade? Pode um negócio desse? A resposta começa por aqui. O profeta Oséias, no capítulo 4, no verso 6, ele diz que o povo padece por falta de conhecimento. O povo é destruído, corrompido, iludido por falta de conhecimento. Sabemos através do apóstolo Paulo, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, no verso 5, que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. E aqui chegamos em Hebreus capítulo 1, no verso 3, que mostra toda a natureza, toda a divindade de Cristo Jesus. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O verso 19 aqui de Colossenses capítulo 1 diz Paulo que o Filho do amor de Deus se deleita cada vez mais em que em Cristo habite ou reside em raiz permanente, eterna, toda a plenitude de Deus. O que podemos entender e enxergar aqui? A princípio, numa aplicação devocional e direta, que Cristo é o lugar, a pessoa, onde vamos encontrar a solução de todos os nossos problemas, inquietações, angústias e dúvidas. Não nos homens, muito menos na ciência e nos livros que cada vez mais querem nos empurrar vendendo. A supremacia de Jesus Cristo, que nós estamos destacando desde o verso 15 até aqui no verso 18, é encontrada não apenas em quem ele é, como já ressaltamos, em sua pessoa declarada, como também agora o propósito eterno de Deus e a razão, porque este Jesus, que é pleno em toda a criação, agora é declarada o propósito de Deus, que nele habitasse toda a plenitude. O que Paulo quer dizer com esta plenitude, o pleroma, pleno, o satisfatório, a realização total? O que podemos entender e verificar nas Escrituras que este pleroma que encontramos em Cristo Jesus é a satisfação toda e total, plena, completa, como já destacado pelos irmãos. Plenitude indica então esta totalidade. O objetivo do apóstolo Paulo aqui é exatamente mostrar e enfatizar que em Cristo é a nossa única e suficiente satisfação, realização, solução e salvação para a nossa alma na vida eterna. E não só para os problemas de imediato no mundo
em confusão e em conflito. Paulo fala ainda que Cristo é a fonte permanente, a plenitude de Deus. E essa plenitude, esta essência, essa natureza plena em Cristo Jesus é que nos garante e nos dá confiança de buscar nele o que precisamos e o que necessitamos, e mais ainda, a salvação. Esta mesma passagem pode ser feito um paralelo com João capítulo 1, onde fala do verbo de Deus, e outras passagens onde nós vamos ainda estudar em Colossenses 2, 9, ou mesmo João 1, 16, e principalmente, segunda carta de Pedro, no primeiro capítulo, no verso 4, onde nós participamos da natureza divina, no sentido de que em Cristo nós temos comunhão com Deus. Agora, para terminar, o Pai, o Deus Pai, não concederia a sua plenitude, o seu pleroma, a um ser criado. Logo, o fato de que foi do agrado, do deleite do Pai, ter toda a sua plenitude em Cristo Jesus, evidencia então que Jesus é o próprio Deus. E sendo o próprio Deus, ele é o único capaz de realizar aquilo que jamais ser humano algum pode fazer: reconciliar o pecador, o homem perdido, o homem em conflito com o Deus Santo. E que possamos, cada um de nós, buscar em Cristo a satisfação, a realização, e que Deus nos abençoe. Amém. Ainda bem que me deixaram aí primeiro, porque eu tenho um pensamento que vai um bocado de seguimento ao que o nosso irmão Alberto disse, a partir do versículo 18, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Ao ler o versículo 20, e que, havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu, na terra, como as que estão no céu. Ao ler e estive a estudar mais exatamente acerca desta plenitude, desta pleroma, em grego, e deparei-me com um dos pensamentos que eu tinha era acerca da plenitude como uma dispensação. Se nós lemos na carta aos Efésios, no capítulo 1 e versículo 10, a partir do 9, em que é dito: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuser em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E versículo 11, nele diga em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. E versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Aqui no versículo 19 e 20, nós vemos aqui a plenitude que era do agrado do Pai, e foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse em Cristo. E notem que nesta dispensação atual, uma coisa que se destaca é a graça de Deus, e a graça de Deus, vamos relembrar que é Deus dar-nos, fazer um favor, dar-nos um favor que nós não merecemos, que é pelo sangue da sua cruz, por meio dele, ou seja, por meio de Cristo. A graça de Deus é que por meio de Cristo ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Esta é a dispensação da graça de Deus, em que Deus reconciliava por meio de Cristo todas as coisas, e notem, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Havia um conflito, e vemos que há um conflito na terra e nos céus, principalmente na terra. É por isso que é destacado aqui tanto as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, e que o homem precisava de ser reconciliado com Deus. E vemos que isso foi realizado através de uma dispensação. Ao longo dos tempos, Deus tem manifestado graça, é verdade. Vemos no caso de Abraão, Moisés, vários personagens na Bíblia em que nós vemos Deus mostrar graça àquelas pessoas, mas atualmente nós vemos esta graça como uma dispensação. E vemos que o objetivo dela é reconciliar, através de Jesus Cristo, todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. No entanto, Paulo, em Efésios, no capítulo 1 e versículo 19, fala da plenitude como uma dispensação, a plenitude dos tempos,
vemos que esta plenitude dos tempos é na altura em os tempos que vão, os tempos completos, ou os tempos estarem acabados, estarem completos, e vemos que o propósito desta dispensação, que é um pouco, vemos o seguimento desta no sentido em que, nesta dispensação, Deus vai tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Vemos aqui uma relação. Na dispensação da graça de Deus, nós vemos Paulo a dizer que, através de Cristo, ele ia reconciliar o mundo, ia reconciliar todas as coisas. Mas na dispensação da plenitude dos tempos, vemos que em Cristo ele vai congregar todas as coisas, vai juntar tudo. Isto mostra-nos que nós precisávamos ser reconciliados e a seguir vamos ser unidos. Este era um dos pensamentos que queria dar, mas mais especificamente acerca da plenitude, como vimos, e o irmão Alberto bem disse, que a palavra no grego é pleroma, e vemos que esta palavra tem pelo menos 4 sentidos essenciais. O primeiro deles quer dizer o que foi preenchido, ou é preenchido. É-nos dito também o que preenche, ou com o qual uma coisa está cheia, ou algo está cheio. Vemos também a plenitude como abundância, e muitas vezes a palavra abundante que aparece na palavra de Deus não é neste sentido. Muitas vezes a palavra abundante aparece abundante a nível de riqueza, ou seja, uma pessoa é abundante no sentido que é cheio de riquezas ou de bênçãos. E vemos também no quarto sentido que é a palavra pleroma como um cumprimento, uma realização, uma execução, ser completo, fazer ou manter. Parte desta palavra vem de uma palavra inicial, que é a palavra plero, que é usada, esta palavra plero é usada para mostrar-nos algo que está escrito no versículo 9 e que já por lá passamos, em que Paulo estava a pedir que os crentes em Colossos fossem cheios do conhecimento, e a palavra para cheios de serem cheios é a palavra plerotete, em que significa eles serem totalmente cheios. E esta palavra inicial, que é a palavra plero, é uma palavra que mostra, e que Paulo, ao ser usado no versículo 9, mostra que ele ali estava a pedir que os crentes fossem individualmente cheios de todo o conhecimento. Ou seja, o plerotete com epignosis, se nós traduzirmos estas palavras, Paulo estava ali a dizer que ele pedia para que individualmente eles fossem cheios de todo o conhecimento, do conhecimento total da vontade de Deus. Ou seja, a vontade de Deus, vemos na palavra epignosis, que é o conhecimento total, todo o conhecimento, que vemos que antes não tinha sido revelado, e vemos, como já falámos, já foi falado nesta passagem, mas vemos que agora este conhecimento já estava todo revelado e que era preciso que eles fossem cheios do conhecimento, de todo o conhecimento e de forma individual. Neste versículo ainda, no versículo 19, queria também relacionar este versículo em todo o contexto até aqui, e vemos o contexto pelo menos a partir do versículo 17 até ao versículo 20, mas destacando o versículo 18 e 19, em que é dito: e ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para quem tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Deixem-me só dar aqui uma leitura das minhas cábulas. Ok, assim está melhor. Neste contexto total, queria dar o pensamento que vemos que, além de Jesus Cristo ser o primeiro em tudo, como vemos no versículo 18, que além de ele ter o destaque em tudo, vemos que ele também completa tudo e torna todas as coisas completas e abundantes, porque nele habita toda a plenitude. Com estes dois versículos, o 18 e 19, vemos que ele, sendo inteiro, sendo completo, sendo cheio, sendo abundante, que ele, ao ser a cabeça do corpo, que é a Igreja, torna a Igreja completa, torna a Igreja cheia, torna a Igreja abundante, assim como ele também é pleno com a Igreja. Notem que vemos que ele tem a preeminência em tudo. Vemos que Jesus Cristo está no topo, que ele é o expoente máximo, que ele é o único. Não há nada nem há ninguém além dele. Vemos que ele está acima de todas as coisas.
e de todos. E vemos essa explicação porque foi do agrado do Pai que Jesus Cristo fosse pleno, fosse completo, inteiro, em tudo. Ou seja, que toda a plenitude nele habitasse. No entanto, nós somos preenchidos e somos cheios em várias coisas. A primeira delas está no capítulo 3, versículos 18 e 19 da Carta aos Efésios, e podemos lá dar uma espreita dela. Eu essencialmente vou manter-me aqui na Carta aos Efésios. Efésios, capítulo 3. A partir do versículo 17, em que é dito: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude de Deus. Notem que nós somos preenchidos e nós somos completos, cheios, na medida em que Cristo habita nos nossos corações, como está no versículo 17, pela fé e por meio do seu Espírito. Vemos que nós somos preenchidos ao sermos arraigados e sermos alicerçados em amor. Para quê? Com o propósito de nós compreendermos perfeitamente a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E notem, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento. Há pessoas que dizem que o amor de Cristo excede todo o conhecimento, mas vemos Paulo a dizer que este amor de Cristo é possível conhecê-lo e que nós só podemos conhecer e compreender perfeitamente se nós estivermos arraigados e alicerçados em amor. Nós somos preenchidos também na sua eleição, ou seja, em que Deus, escolhendo os santos para bênçãos celestiais e propósitos. Sabemos também que nós somos cheios nele. Somos cheios ao sermos também predestinados para o louvor da sua glória. E também ao sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Vemos isso em Efésios, no capítulo 1 e versículo 5. Somos cheios de maneira única com o que Deus só pode preencher. Ou seja, nós só somos cheios com o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Todavia, nós vemos em Efésios, no capítulo 2 e versículo 4, que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. Vemos também que este amor, que excede todo o entendimento, é de acordo com as riquezas da graça de Deus. Vemos também que este amor é incomparável, vem da incomparável riqueza da sua graça, demonstrada na sua bondade para convosco em Cristo Jesus. Está em Efésios, no capítulo 2 e versículo 7. Vemos também em Efésios, no capítulo 1 e versículo 22 e 23, que sujeitou todas as coisas a seus pés e todas as coisas o constituiu, Cristo, como cabeça da Igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Vemos também que o Senhor Jesus Cristo é pleno e que Ele é inteiro com a Igreja, que é o seu corpo, através do versículo 23, como estivemos a ler agora. Isto pode parecer um bocado estranho, ou seja, é-nos dito no capítulo que estamos a ler, no capítulo 1 e versículo 19 da Carta aos Colossenses, que foi do grado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Vemos que Jesus Cristo é riquíssimo em misericórdia, que Ele tem um amor que excede o entendimento. No entanto, vemos Paulo a dizer que o seu corpo é a plenitude dele, que Jesus Cristo é pleno com a Igreja. Isto de certa forma pode parecer uma contradição ou não, mas não é. Nós vemos que a Igreja torna Jesus Cristo pleno no seguinte: no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia, nas riquezas da sua graça. Ou seja, Cristo é pleno com a Igreja, não porque Ele necessitasse da Igreja para ser completo, mas sim por causa do seu amor, por causa da forma como Ele nos ama, e Ele mostrou a sua bondade e o seu amor através da cruz. Vemos através da sua misericórdia em não nos dar o que nós merecemos, e vemos nas riquezas da sua graça. É nisto que vemos que a Igreja completa o Senhor Jesus Cristo, não por necessidade dele, mas pelo seu amor. Vemos que a Igreja é a plenitude dele, porque Cristo amou a Igreja e assim mesmo entregou-se por ela.
Vemos também que, através do amor, e na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículos 35 e 39, que nós completamos Cristo no seu amor, em que é dito o seguinte: quem é que nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E mais para o final, lemos que Paulo a dizer que estava convencido, eu estou convencido, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demónios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, Cristo é pleno em nós por causa do seu amor. Vemos também noutra passagem, que é na carta de Tito, no capítulo 13, versículos 4 a 7, que também é dito que mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não é por causa dos nossos atos de justiça. Jesus Cristo não é pleno e a Igreja não é a sua plenitude por causa da nossa justiça, que nós merecemos alguma coisa, mas devido à sua misericórdia. E a sua misericórdia, Ele salvou-nos pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Vemos que Ele derramou sobre nós generosamente, de forma generosa, e por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vemos que Ele o fez a fim de que nós fôssemos justificados pela sua graça e nos tornemos herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Vemos então com isto que a Igreja, que é o seu corpo, o torna inteiro e também o preenche, também o completa, tornando assim Cristo uma só entidade, em que Jesus Cristo é o cabeça e a Igreja é o corpo. E isto é Cristo completo. Cristo, ou seja, a cabeça e o corpo, não seria inteiro e incompleto se o corpo estivesse separado da cabeça. O Senhor Jesus Cristo não se iria sentir inteiro, não ia estar inteiro se não tivesse a Igreja, que é o seu corpo. Assim como nós, a Igreja, não estaria completa se não tivesse o cabeça. O cabeça também ser aquele que vai nos dar todas as coisas e por quem nós somos herdeiros e somos feitos filhos. Isto meramente através do Senhor Jesus Cristo. Vemos que a sua Igreja tanto preenche como é preenchida. Há aqui uma relação de preenchimento. Isto mostra-nos a plenitude. Vemos que isto tudo mostra que foi de agrado do Pai, que a plenitude, que em Cristo habitasse toda a plenitude. Tudo o que Cristo dá, ainda que pouco, ainda assim completa-nos. E concluindo, e espero que possamos meditar nisto, que nós e a nossa relação com Cristo, nós não merecemos de alguma forma isto, mas vemos que isto foi feito meramente pelo amor, e é meramente pelo amor que faz com que Cristo sinta-se completo com a sua Igreja. Vemos através do amor dele, vemos que ele deu a sua vida pela Igreja. Vemos este mistério que Paulo fala, que é o amor entre Cristo e a Igreja, um amor tal que Jesus Cristo não ama-nos e sente-se completo com a Igreja, não por necessidade, mas pelo seu amor, pela sua bondade, pela sua misericórdia e pelas riquezas da sua graça. E que nós com isso possamos ser cheios, possamos ser completos e inteiros, percebendo que nós não precisamos de mais nada a não ser dele. Com isto nós percebamos e queiramos conhecer mais a vontade dele, para nós como um todo, como Igreja e como individualmente. E que possamos saber e aplicar a sua vontade nas nossas vidas e perceber isto, que nós somos plenos e somos cheios, somos inteiros, meramente através do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe. Algum irmão? Eu vou ser muito rápido, não se preocupem, vamos já embora, mas eu queria apenas um breve pensamento. De facto, aquilo que nós precisamos, não era só a Igreja em Colossos que precisava de ser cheia do conhecimento, todos nós precisamos ser cada vez mais cheios do conhecimento da vontade de Deus, para de facto termos uma vida plena com o Senhor. Um dos grandes problemas que estava a acontecer na Igreja em Colossos
é que a divindade do Senhor estava a ser posta em causa. Esse era o grande problema que existia ali na igreja. A divindade do Senhor estava a ser posta em causa. E as coisas não mudaram. Hoje continua a mesma coisa. A divindade do Senhor continua a ser posta em causa. E o apóstolo Paulo, ao aperceber-se do perigo que estava a acontecer, por isso ele escreve esta carta. Aquela era uma igreja, digamos, podemos dizer que era recente, era ainda muito jovem. E, portanto, eu acredito que muitos dos crentes que ali existiam não estava em causa, não estava em dúvida a salvação deles, a certeza que eles tinham acerca da salvação que tinham em Cristo Jesus. Mas o problema é que todos aqueles falsos ensinamentos, tudo aquilo que estava a ser dito, eu acredito que alguns em certos momentos pudessem estar já a vacilar. Qual de nós em certos momentos não questionou, será que estou mesmo bem? Será que é mesmo assim? Será que o Senhor é mesmo quem é? E quanto mais nós alimentarmos estes falsos ensinamentos, maior será a nossa dúvida. E sabem que uma das grandes armas do inimigo é a dúvida. Foi desde o Jardim do Éden e hoje continua. O apóstolo João, ele enfrentou a mesma situação. E, em determinada altura, ele no primeiro evangelho, na primeira carta, ele diz o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificámos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos, ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão connosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Ou seja, estas coisas nós vos escrevemos para que vós tenhais gozo. Ou seja, tenhais certezas. Tenhais certezas. Irmãos, nós só podemos gozar plenamente alguma coisa quando temos a certeza. Quando temos dúvidas, não gozamos nada. Não desfrutamos de nada, porque a dúvida acaba por nos afastar, acaba por, de facto, perturbar a nossa comunhão. E, portanto, eu acredito que esse era o perigo que estava também a acontecer na igreja em Colossos. Por isso, o apóstolo Paulo, ele escreve esta carta e há quem lhe chame, neste capítulo 1, a partir dos versículos 12, 13 até ao final, há quem lhe chame o hino de exaltação à pessoa do Senhor Jesus Cristo. É o hino de exaltação. Ele exalta, a partir daqui, ele exalta a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. E ele começa por mostrar a importância do Senhor Jesus Cristo. E por isso ele começa por dizer no versículo 12 que ele nos tirou das potestades das trevas, ou seja, sem Jesus não há salvação. A importância do Senhor Jesus na salvação da nossa alma. Depois, no versículo 16, porque neles foram criadas todas as coisas, a importância do Senhor Jesus na criação. Sem o Senhor Jesus não havia criação. Porquê? Porque Ele é Deus. É o que nós vemos no próprio Evangelho de João, que nós conhecemos muito bem estes versículos. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, tiramos o Senhor Jesus Cristo, não há salvação, não há criação. E mais, o apóstolo depois mostra a importância do Senhor Jesus no corpo, ou seja, na igreja. Sem o Senhor Jesus Cristo, fica um corpo apenas, porque Ele é a cabeça. Um corpo sem a cabeça serve para quê? Não tem vida, não é? Não há vida. Porque tiramos o Senhor Jesus do corpo da igreja, o que é que fica? Nada. Por isso, o apóstolo exatamente chama a atenção para o valor, para a importância do Senhor Jesus Cristo. Tiramos o Senhor Jesus Cristo, fica nada. E por isso, se eles
pusessem em causa a divindade do Senhor Jesus Cristo, estavam a pôr em causa tudo. Estavam a pôr em causa a salvação, estavam a pôr em causa a criação, estavam a pôr em causa a igreja. Estavam a pôr em causa tudo. Por isso, irmãos, nós precisamos estar cheios do conhecimento, no conhecimento da vontade de Deus, para que gozemos plenamente a nossa comunhão com o Senhor. Não esquecendo aquele versículo de Hebreus que nos diz: olhando para Jesus, o autor e o consumador. O autor e o consumador do quê? Da nossa fé. Ele é o autor e ele é que planeou, mas foi ele que realizou. E tudo quanto ele planeou, realizou, o fez para louvor da sua glória. Portanto, irmãos, que o Senhor nos ajude a amar e a adorar esta pessoa bendita, a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é esta pessoa, e esta obra tremenda do Senhor Jesus Cristo precisa ser proclamada, anunciada neste mundo, através da nossa vida, através das nossas palavras, como dizia o nosso irmão Manuel no princípio, o evangelizar, o aspecto missionário. Nós estamos aqui para isso, irmãos, não é para outra coisa. Para anunciar esta pessoa bendita e gloriosa que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus. E é preciso que este mundo saiba quem é Jesus. Ele é Deus. E Ele é o nosso Salvador. Adoremo-lo, louvemo-lo, honremo-lo, glorifiquemo-lo como Ele de facto merece. Que o Senhor nos abençoe. Desculpem, irmãos, mas este bocadinho. Aquilo que nós ouvimos e isto o Zé falou um pouquinho, mas disse muita coisa em poucas palavras e graças a Deus por aquilo que ouvimos e como o nosso irmão Zé dizia e muito bem, sem o Senhor Jesus Cristo é nada, é que é mesmo nada e nós vemos a importância e lá está, e aquilo que o apóstolo Paulo nesta carta aos Colossenses dele se ter apercebido do perigo que havia. E eu só queria mesmo terminar lendo estes dois versículos, que também é na carta aos Colossenses, que estão no capítulo 1, e o versículo 22 e o versículo 23. E isto a propósito do quê? Isto a propósito de que não adianta nós querermos nos apresentar muito santos e irrepreensíveis até, se nós não estivermos fundados nestas verdades. E precisamente no Evangelho da Graça, e o apóstolo Paulo depois diz isto, precisamente a estes crentes, e ele diz: a vós também que noutro tempo eras estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras, pelas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido. Não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ou seja, fugindo deste Evangelho, ou seja, vacilando nestas verdades, não nos vamos poder apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis perante o nosso Deus. É a palavra de Deus que diz isso. Que o Senhor nos ajude e, mais uma vez, gratos mesmo a Deus por aquilo que ouvimos esta noite, tanto pelo nosso irmão Alberto, como pelo Dário e pelo nosso irmão Zé de Carvalho. E cada vez vamos orar mais para que o nosso irmão Zé de Carvalho afirma, o Senhor vai trazê-lo aqui por este lado e a gente vai ouvi-lo às quartas-feiras e podermos também usufruir destas bênçãos.